Samuel Venâncio está conosco aqui nos estúdios da Turma do Bate-Bola, também na live da Itatiaia. Vamos lá, Samuel, falar deste Cruzeiro. A manchete foi quanto a centroavante. Vamos falar sobre isso, Samuel. Um abraço, boa noite. É isso, João Vitor Cirilo, boa noite para o amigo ligado aqui na Turma do Bate-Bola, confirmando 6-12. Centroavante Edu, 28 anos, 17 gols marcados com a camisa do Brusque. Artilheiro da Série B 2021, fez gol de tudo quanto é jeito. E até pegou pênalti. O Edu teve um jogo contra o Remo que ele meteu o gol e ainda defendeu um pênalti do G2 no rebote, deu invasão ou impedimento, enfim, deu invasão e o gol não foi validado. Mas é um centroavante que está no radar realmente. O Cruzeiro deve buscar sim um centroavante para a próxima temporada. Tem o Marcelo Moreno, tem o Thiago. Mas o aproveitamento do ataque do Cruzeiro nas duas últimas disputas da Série B foi muito aquém, muito abaixo. Então eu até conversei hoje com o vice-presidente do Brusque, o Carlos, e ele me ligou, a gente conversou durante um bom tempo. Ele falou da felicidade, da permanência do Brusque, que mesmo com aquela história lamentável do racismo, perdeu os pontos, depois recuperou, mesmo se perdesse, ficaria na Série B do Campeonato Brasileiro, e para quem sobe da Série C é uma dificuldade gigante. E ele me falava que já prepara uma estrutura para a Série B de 2022 e da montagem do elenco também lá do Brusque. E ele falou que realmente tem essa consulta do Cruzeiro pelo Edu. O Edu tem contrato ainda com o Brusque, teria que ter uma negociação aí, porque ele tem multa rescisória, mas que não dificultaria também, sabe, da força que é o Cruzeiro, do que representaria pro Edu. Se não me engano, fez base no Vasco, mas só rodou equipes de menor expressão. No Brusque deu muito certo em 2020, fez muitos gols, depois teve uma lesão no joelho, voltou na Série B e aí foi gol de tudo quanto é jeito com a camisa do Brusque. Então, 28 anos, é um centroavante que pode realmente chegar para o Cruzeiro na próxima temporada. Repito, está nesta lista aí de possíveis centroavantes que o Cruzeiro busca no mercado. Agora, o João Vitor Cirilo e Edu Panzi, até pra gente falar aqui sobre um assunto importante, quando eu postei ali a apuração que a gente fez, eu e Guilherme Pio, e aí vem o torcedor, o Edu tá no Brusque, então o torcedor vem com aquela, porque o torcedor sempre imagina aquele jogador com mais grife. Acho que isso é comum de todo torcedor. E eu busquei conversar com algumas pessoas. O Cruzeiro tem aí o Vanderlei Luxemburgo, tem o Ricardo Rocha, tem o Alexandre Matos, que ainda não foi oficializado. Não falei com nenhum deles sobre isso, mas buscando algumas informações no mercado, com agentes de jogadores. E o que eu pude sentir? Eu até respeito todo mundo que traz informação. Giovani dos Santos, Ábila, Felipe Melo, o William. O Cruzeiro até faz algumas consultas nesse sentido, mas para trazer um jogador desse hoje, o Maicon foi uma exceção, vamos dizer assim. É muito difícil. Felipe Melo vai sair do Palmeiras, foi anunciada agora a saída, tem várias propostas e para receber muita grana. O William não acertou com o Santos agora, mas tem mais time de olho no William do Bigode. Ricardo Goulart, outro aí que o torcedor sempre sonha, tem propostas altíssimas para voltar, ainda mais estando livre. Então, para chegar esse jogador, teria que ser uma ocasião muito especial. Por exemplo, não aparece muita coisa para o jogador e aí tem uma certa gratidão para o Cruzeiro para competir, meu amigo. E além disso, tudo que aconteceu no Cruzeiro nos 2 últimos anos, isso assusta o mercado demais. Greve, salários atrasados, isso aí, por mais que você possa ter o Alexandre Matos, e todo mundo sabe da relação que ele tem com vários agentes aí no mundo da bola, tem contato com vários clubes, não vai ser fácil montar este elenco do Cruzeiro. E aí, Edu, apurando o seguinte, o Cruzeiro terá sim um time diferente, aquilo que a gente chama de ter um time competitivo, um time de operário, de jogadores que já atuaram em Série A, tiveram sucesso em Série B do Campeonato Brasileiro. Esse perfil o Cruzeiro vai buscar. E a ideia é ter
um time diferente com esses reforços para o início de 2022, mas não um elenco fechado. Há um entendimento de que o Cruzeiro pode começar com uma base, tem uns garotos que vão continuar, tem o Fábio, tem o Maicon, e buscando um ou outro no mercado, você pode fazer um time para iniciar o ano, sem gastar muito, e lá para abril, quando for começar a Série B, você faz outros investimentos, porque aí já pode ter uma clareza maior quanto à SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, para fazer aportes, enfim, e ter um time ainda mais competitivo, pensando na Série B do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Então hoje, nomes aí badalados, que estão no mercado e visados por vários outros, é pouco provável que chegue neste momento para o início da temporada. Edu Panzi, de Edu para Edu, primeiro tema levantado pelo Samuel, o centroavante, o Edu do Brusque. Sua opinião quanto a isso, quanto a essa possibilidade, eu adianto que encaro como positiva. O nome é de artilheiro, Edu Panzi, um abraço, boa noite. Um abraço, Cirilo, Samuel, quem se liga na turma do bate-bola tem nome de craque, né, Edu. mas vamos lá, o ano passado, quando o Cruzeiro estava caminhando para a sua segunda Série B, a gente até citava alguns destaques, né, Samuel, da Série B de 2020. Sim. E o Cruzeiro até trouxe alguns. Sim. O Cruzeiro foi ao mercado, buscou o Marcinho, que foi um destaque no Sampaio Corrêa, acabou buscando a dupla de Matheus, que foram destaques também na Série B anterior. Sim. O Barbosa até foi bem, né? Foi bem. Tanto que chamou a atenção de clube de Série A. Sim. E acabou saindo do Cruzeiro. Alan Ruschel. O Ruschel, que foi bem na chave. Por mais que não tenha ido bem no Cruzeiro, e não foi, e que se transferiu para o América e tenha sido reserva, ele foi muito bem na chave. Foi líder fora de campo e dentro de campo. O Cruzeiro fez algumas contratações de destaques da Série B, que é algo que a gente já cobrava na primeira passagem do clube pela Série B. Agora fala-se em outros destaques também da Série B, só que eu acho que o problema do Cruzeiro não foi ter ido ao mercado e trazido esses jogadores que foram destaque. Eu acho que o Cruzeiro foi bem no mercado em relação a esses atletas. Mas eles não deram certo. Eu tenho a minha teoria, respeito todas as outras opiniões. Eu acho que o problema do Cruzeiro passou pelo fora de campo, pelo extracampo. Não adianta você contratar 4, 5 destaques e ficar 6 meses sem pagar salário. Exatamente. Não adianta você buscar um jogador com nível de Série A e ficar 4 meses sem pagar salário. E aí, quando vai discutir o salário, promete para acertar na semana seguinte, chega a semana seguinte e você não paga. Então você atrasa salário, faz promessa, não cumpre promessa. Não precisa ir muito longe não, Edu. O time do Cruzeiro que caiu em 2019, era um time para cair? Não era, mas aí o extracampo a gente sabe, veio a matéria do Fantástico e aconteceu tudo aquilo, era o time bicampeão da Copa do Brasil, ponto. É a minha teoria de que o problema do Cruzeiro nos últimos anos, ele começa fora de campo e o reflexo acontece dentro de campo e o clube não vira, o time não vira, a temporada não acontece e o que aconteceu em 19, 20, 21 são consequências daquilo que o clube faz fora de campo. Então, Samuel, Cirilo, se o 2022 fora de campo for da mesma maneira, eu sinto muito. Pode vir o Edu, pode vir o Ricardo Goulart, pode vir o William, que com 4 ou 6 meses sem salário, com promessas não cumpridas, não há jogador que dê jeito. Agora, se você faz um time dentro do seu orçamento, se você não atrasa um dia de salário, se as suas promessas são cumpridas, não precisa gastar tanto. Nós temos exemplos na Série B de que não precisou gastar tanto e acabaram subindo. Então a coisa tem que ser muito bem feita, principalmente fora de campo. E o detalhe é o seguinte, Samuel, uma das deficiências técnicas do Cruzeiro, que a gente sempre falava aqui em Jornada Esportiva, a gente brincava até fora do ar aqui, né? O Cruzeiro jogou 2 anos de Série B sem um cara que sabia empurrar a bola, né? Sabia fazer gol. O Marcelo Moreno talvez fosse o cara que tenha sido contratado para fazer isso, não está no melhor de suas condições técnicas no momento para fazer isso, está claramente, né? Já deu para perceber que não está. O Thiago, que terminou jogando, pode ser que em algum momento da carreira dele, ainda é jovem, né? Ele possa ser esse cara, ainda não é, mas é fato que o Cruzeiro jogou 2 anos sem um centroavante de qualidade para fazer gol. Como 50%, 60% dos times da Série B tem aquele cara lá para empurrar a bola, como o Brusque tem. O Brusque fez na Série B, numa rápida busca aqui, 44 gols na competição. O Cruzeiro fez, fechando a sua campanha,
Foram 42. O Cruzeiro fez menos gols do que o Brusque, que esteve uma posição acima, mas com campanhas parecidas, com diferença no número de vitórias. E o artilheiro do Cruzeiro foi o Matheus Barbosa. O artilheiro do Cruzeiro foi o Matheus Barbosa. Na temporada. Incrível isso. E foi embora quando, Samuel? Em maio? Junho, no máximo, né? E o Edu fez 17 dos gols do Brusque. Na Série B, o artilheiro Marcelo Moreno com 5. E jogou pouco. E foi artilheiro ainda assim. Então, eu acho que se o Cruzeiro tá indo por esse caminho, tá buscando um centroavante que faça gol, que tenha feito gol em algum momento, como o caso do Edu, acho que o caminho é correto, Samuel. Pois é, e um outro ponto em cima do que o Edu falou, com uma pessoa que eu conversei, ele falou assim: Samuel, pelo que eu conheço do Alexandre Matos e tendo a permanência do Vanderlei, que já começa o planejamento diferente aí em relação aos últimos anos, ele vai tentar melhorar o ambiente. Essa questão aí de resolver salário, isso é fundamental para o departamento de futebol do Cruzeiro funcionar. Então, passar tranquilidade para todo mundo. Que o cara vai saber que no 5º dia útil ali ele vai receber o dinheiro, que não vai ter confusão. Então, são pontos importantes que a diretoria do Cruzeiro vai ter que garantir nessa transição aí para clube-empresa. E a ideia é exatamente essa, mudar o ambiente na toca, como foi com o Vanderlei quando ele chegou ali, teve aquele aporte do Pedro Lourenço do Supermercado BH, e os salários foram colocados em dia, e o Cruzeiro começou a mudar a sua rotina dentro da Série B. Então, será esse o desafio do Cruzeiro. E repito, nomes aí badalados, pouco provável hoje que eles cheguem para o início da temporada. Lá para abril, maio, pode ser uma outra história. De repente você vai em vários clubes aí, às vezes o cara se transferiu para um clube, não tá dentro daquilo que ele tava achando, não tá jogando e tudo, você pode trazer um jogador e dar uma reforçada considerável para começar a disputa da Série B. E se o Cruzeiro passar essa mensagem de que será de fato um clube mais confiável, talvez daqui 3, 4 meses. Sim, e tendo possibilidade também, né? Às vezes já tem um investidor definido até lá e pode fazer várias mudanças no seu elenco, fazendo contratações. Então, para este início, repito, pelo que eu apurei, é um time de operário, tentar um time competitivo, com algumas caras novas que vão chegar, e a base também que foi mantida, os jogadores de base que foram mantidos, para o Cruzeiro começar a temporada de 2022. E em cima daquilo, Edu, para não gastar o que já não tem, vai gastar o mínimo possível, com uma folha neste início aí mais baixa, para depois você dar aquela subida e pensar em entrar de vez na briga, começar a Série B já brigando pelo acesso, que não aconteceu até hoje. Esse é o manual do time que está na situação do Cruzeiro. A gente, claro, eu não estou comparando tradição nem tamanho, eu estou comparando momento. O América é um time que usou muito desse artifício. De janeiro, fevereiro, março. Sabe quem usou? Botafogo. Botafogo, muito bem lembrado. O Botafogo usou isso. Os 3, 4 primeiros meses, o primeiro trimestre... E o Goiás também. O Goiás estava... O Goiás ficou no Campeonato Goiano. Estava muito mal. O Aleph Manga, por exemplo, chegou depois do Carioca, né? Isso. Você usa o primeiro trimestre, você pode entrar um pouco no segundo trimestre, com uma equipe mais modesta. Ali você vai achar uma espinha dorsal e... Tendo um aporte maior, você segura a folha salarial nesses primeiros meses para poder rechear um pouco mais, deixar essa folha um pouco mais robusta nos torneios que realmente importam. E aí você cria e monta uma espinha dorsal e vai para o mercado fazer contratações pontuais, podem ser contratações maiores, mais robustas, para qualificar o seu time / elenco e para ter uma temporada melhor e repetindo, dentro de um orçamento. Que não adianta nada montar elenco caro e não bancar esse elenco. Aí não dá certo. Exatamente. 6h25, já pra gente fechar, em cima desta reformulação, hoje trouxemos mais cedo também, no itatiaia.com.br, dos contratos que estão se encerrando ou já se encerraram, nenhum vai ficar. Pouco provável que isso mude de agora pra frente. Jogadores não teve conversa com staff do Giovani, com o staff do Wellington Nem, talvez seriam aí os dois dessa lista com aquele pensamento do torcedor, eles podem ficar para compor, mas a informação, repito, é que o Cruzeiro deve liberar todos. Norberto, Jean Vitor, Léo Santos, Rodolfo, Joseph, Flávio, Giovani, Felipe Augusto, Wellington Nem e Keké. O Keké já se despediu, Léo Santos, o Ituano, anunciou a volta dele. Tem aí o Henrique, que fica por enquanto, porque o contrato se encerra, mas tem que prorrogar, porque está machucado.
não pode liberar atleta sem estar apto para voltar a jogar. E além disso, o Marcinho não está nos planos, vai ser liberado, deve rescindir o contrato. Mas Matheus Neres, volante, não está nos planos, deve ser emprestado, enfim, buscar também uma solução. Ele que teve um problema cardíaco há pouco, né? Então foi identificado esse problema, já ficou afastado. Então o Cruzeiro vai mudar bem este elenco, fazer uma alteração aí pesada, pensando na próxima temporada para a disputa da Série B de 2022. Dentro disso de reformulação, o Edu, a gente sempre fala e discute campeonato estadual, né? Como ele deve ser utilizado, e o Samuel trouxe a possibilidade talvez de começar com um time mais jovem também. Pode ser um caminho interessante até para desenvolver alguns atletas que já estão no Cruzeiro? Eu acho, até porque o Luxemburgo, falei isso mais cedo aqui na rádio, na Itatiaia, o Luxemburgo, em uma das suas últimas coletivas, ele tirou muito a pressão do campeonato estadual. Ele falou em Copa do Brasil, eu acho até um exagero falar em título de Copa do Brasil, como ele falou, mas eu acho que avançar até fases mais longas é uma possibilidade por ser mata-mata. Acho que é muito possível, o Cruzeiro tem tradição na competição. Já vimos várias equipes aí com menor aporte financeiro, digamos assim. O CRB tirou o Palmeiras esse ano, para você ter uma ideia. Isso, a Juazeirense tirou o Santos, não tirou o Santos, não, tirou o Cruzeiro. Tirou o Cruzeiro. E avançou até fases mais agudas da competição, enfim. Mas eu acho que o campeonato estadual, ele tem que servir para preparação mesmo. O Cruzeiro tem que tentar tirar proveito, dar rodagem a alguns atletas, o Luxemburgo fazer observação a outros que possam ser aproveitados no decorrer da temporada, mas não tem jeito, Cirilo. O foco do Cruzeiro precisa ser um. O que vier depois é bônus. Copa do Brasil, bônus, campeonato estadual, bônus. O foco do Cruzeiro tem que ser acesso para 2023, ponto. Não pode pensar em outra coisa a não ser isso. E aí você pode trabalhar com um pouco de mais calma, sempre com muita atenção, e eu vou ser repetitivo, mas com o pé no chão. Não dá passo maior que a perna, não montar um time maior do que o seu orçamento.